Bom, hoje o Igor vai falar para a gente sobre novos anticoagulantes. Igor, um grande prazer você aqui conosco, passando a palavra para você. Boa aula. Isso aí. Prazer enorme aí estar apresentando essa aula para vocês. Meu nome é Igor da Gama Balta, fiz clínica médica pela Santa Casa de São Paulo, atualmente sou residente de cardiologia pelo Dante Pazanese, e hoje a gente vai falar sobre DOACs, sobre os anticoagulantes orais diretos. E o meu principal objetivo nesses próximos 40 minutos aí é demonstrar com essa apresentação qual que é a correlação entre a minissérie The Queen's Gambit e o cenário atual da anticoagulação com inserção dos DOACs. Então vamos começar com um pouquinho de história, né? 1628, William Harvey começou a descobrir as leis, digamos assim, que regem a circulação sanguínea. Em 1835, foi visto lá um elemento específico no sangue que era capaz de iniciar a anticoagulação, e chamaram isso de fator tissular. Só em 82 que foram descobertas as plaquetas, né? E em 1905 foi a primeira descrição assim da coagulação, lógico de forma incompleta e tudo mais. E 16 foi descoberto a heparina. Ela só foi introduzida na prática clínica em 1935. A mortalidade por eventos trombóticos caiu de 18%, era pré-heparina, para 0,4%. Em 1935 surgiu o tempo de protrombina, né, que a gente usa até hoje. Em 39 foi descoberta a varfarina, em 53 o TTPA, e na década de 40 e 50 foram começando a ter os fatores de coagulação, até que em 54 a maioria dos fatores de coagulação já tinha sido descoberta. A cascata de coagulação, né, como ela é hoje, o conceito dela, né, lógico que ela foi aprimorada, mas foi estabelecido em 1964. Na década de 80 e 90, as cadeias automatizadas e robotizadas começaram a surgir, até que, em 2008, surgiu o objeto da nossa aula agora aí, os anticoagulantes orais diretos. Aqui é um slide somente para mostrar, né, os 4 principais aqui do Brasil, né, da Bigatrana, que tem o nome comercial de Pradaxa, Rivaroxabana, nome comercial de Xarelto, a Pixabana, o Eliquis, e a Edoxabana, que é a Lixiana. Esse slide é basicamente para mostrar que conversei com vários representantes de laboratórios que, assim, tem alguns que tem um desconto quando você faz um cadastro, tem algum que você tem um desconto progressivo a cada mês que você vai comprando, mas basicamente, no final das contas, é um valor bem semelhante na hora que você chega na farmácia para comprar, e para a nossa população da Santa Casa, que atende majoritariamente pessoas do SUS, né, é um valor ainda elevado. Eu confesso que olhar essa imagem me dá até um pouco de vertigem, né? Mas eu vou tentar resumir de maneira bem simplória a ação dos DOACs. Antes disso, a gente pode relembrar aqui que os antagonistas da vitamina K agem no fator 2, 7, 9 e 10 da cascata de coagulação, e a cascata basicamente começa com uma lesão endotelial que expõe o fator tecidual, o qual vai se juntar ao fator 7 ativado, e esse complexo aqui vai ativar o fator 10. Depois de ativado, o fator 10 ativa a trombina, que é o fator 2 ativado, que, através do fibrinogênio, irá promover a geração da fibrina. Então, que os hematos e futuros hematos aí não me ouçam, né, porque eu tentei resumir a cascata de coagulação em meia dúzia de palavras, mas assim, com isso em mente, a gente sabe onde que os DOACs atuam no fator 10 ativado e onde que eles agem na cascata, ou seja, Rivaroxabana, Pixabana, Edoxabana agem aqui no fator 10 ativado, e o da Bigatrana é um antitrombínico, age aqui no fator 2A. Falando sobre as contraindicações aos DOACs, logicamente, sangramento ativo importante, hipersensibilidade a composto, isso aí tudo a gente sabe. Mas um que aparece com bastante frequência, que é motivo de dúvida até às vezes dos residentes, e até de médico formado, né, há muito tempo, que já está aí no mercado de trabalho, é sobre essa questão de o DOAC pode ser usado ali no cliente entre 15 e 30, então assim, a contraindicação aos DOACs inibidores de 10A, né, os que têm X na fórmula, Rivaroxabana, Pixabana, Edoxabana, é só com clearance abaixo de 15. Entre 15 e 30, a indicação deles é de ser usado com cautela. A dabigatrana, ela tem 80% de excreção renal, né, por isso que ela
a contraindicação dela é com clearance menor que 30. Então, assim, basicamente, dabigatrana é contraindicado abaixo de 30 e os outros abaixo de 15. Entre 15 e 30, os outros inibidores do 10A, eles podem ser utilizados com cautela. Uma coisa interessante, que pode falar a favor que a dabigatrana tenha esse clearance contraindicado maior, é porque ela é até dialisável, né? Quando você coloca um paciente que usa dabigatrana, teve um estudo que mostrou que reduz até 60% da concentração da dabigatrana se você fizer uma diálise aí com um tempo de 4 horas, um fluxo de sangue de 200 e um fluxo de dialisato de 700. Então, lógico que a gente vai falar depois do Praxbind, que é um reversor específico, mas né, é uma alternativa no momento aí, às vezes, mais grave. Além disso, é contraindicado, obviamente, em uso de prótese valvar metálica. Tem o estudo Realign, que foi feito com a dabigatrana, que aumentou isquemia e aumentou o sangramento. Então, desde então, desse estudo, é contraindicado. Além disso, é contraindicado em fibrilação atrial valvar, em insuficiência hepática grave, principalmente Child C. A maioria dos anticoagulantes também Child B, eles pedem para não usar e tudo mais, mas é uma coisa um pouco nebulosa. Em síndrome do anticorpo antifosfolípide e paciente que está com gestação e amamentação. As interações medicamentosas que os DOACs têm são majoritariamente em pacientes com tratamento sistêmico com indutor potente ou inibidor potente do citocromo P450-3A4, além dos inibidores e indutores da glicoproteína P. Basicamente são anticonvulsivantes, rifampicina, claritromicina, eritromicina, e antifúngicos imidazólicos como cetoconazol, itraconazol, fluconazol, além de ciclosporina e uma coisa interessante também, inibidores da protease, ritonavir. Eles podem abaixar a concentração de até 50% ou aumentar. Então, o ideal, como tem essa interação medicamentosa, é tentar, de alguma maneira, evitar ou então ter algum ajuste de dose que a gente vai falar lá na frente. Iniciando mesmo agora falando sobre os tratamentos, né? Eu vou falar vários nomes de vários estudos e a gente vai passar um pouquinho por cima de cada um deles. Obviamente não vou conseguir mostrar nenhum muito a fundo, mas a gente vai discutir e vai conversar um pouquinho depois sobre cada tópico. Começando para tratamento de TEV ou embolia pulmonar. A gente tem o Recover, Amplify, Einstein DVT, Einstein PE e Hokusai VT. Começando pelo Recover do New England em 2009, o objetivo dele era demonstrar não inferioridade de 5 dias de heparina, logo depois a gente começaria dabigatrana 150mg 2 vezes por dia por 6 meses versus a terapia convencional. Sempre que eu citar a terapia convencional aqui, a gente vai lembrar de heparina e varfarina. Varfarina chegou no INR 2 e 3, a gente tira a heparina, o paciente vai com a varfarina. Então, basicamente, é para a gente comparar a dabigatrana nessa dosagem com varfarina. Teve um N bom de 2.539 por 6 meses, e a conclusão do estudo é que heparina mais dabigatrana foi não inferior à terapia convencional no desfecho combinado, né, que são eventos de TEV sintomático recorrente ou óbito, e no desfecho primário de segurança, que é sangramento maior, a heparina e a dabigatrana foi similar à terapia convencional nesse quesito. Todos esses outros estudos que eu vou falar têm um desenho muito parecido com esse que eu acabei de falar. Então, o Amplify, a gente vai usar esse mesmo desenho com a Apixabana, 10mg 2 vezes por dia por 7 dias, depois 5mg 2 vezes por dia por 6 meses, versus a terapia convencional, um N de 5.200. A Apixabana demonstrou ser não inferior à terapia convencional no desfecho primário, né, no desfecho primário de eficácia, e no desfecho primário de segurança, que foi sangramento maior, a Apixabana foi superior à terapia convencional nesse quesito. Ou seja, a Apixabana sangrou menos. Quando eu digo que ela foi superior, ela quer dizer isso, né? Teve menos evento do que a terapia convencional. No Einstein DVT e o Einstein PE, que foram 2 estudos da rivaroxabana, também com um desenho semelhante àquele citado, era a rivaroxabana 15mg 2 vezes por dia por 3 semanas, seguido de 20mg por dia até completar 6 meses. Concluiu-se que a rivaroxabana foi não inferior à terapia convencional no desfecho primário de eficácia e no de segurança, a rivaroxabana foi superior também à terapia convencional nesse quesito. No Hokusai VTE, foi utilizado a heparina 5 dias, mais edoxabana 60 ou 30. 30 se o clearance fosse entre 30 e 50 ou o paciente tivesse menos que 60 quilos, comparado com a terapia convencional, com bom N também, e aí demonstrou
que a heparina mais edoxabana foi não inferior à terapia convencional no desfecho primário e de eficácia, e no desfecho primária de segurança foi similar também à terapia convencional. Então, basicamente, aqui, sempre vou falar os estudos, no final a gente vai fazer uma tabelinha sobre esses estudos aí, para dar uma visão macro aí da situação. Então, desfecho primário, TEV, TEP ou óbito, a gente consegue reparar que os 4 anticoagulantes orais foram não inferiores. Uma coisa interessante, que a dabigatrana e a edoxabana, eles precisam de ter, assim, os estudos foram feitos com 5 dias de utilização de heparina, já a pixabana e a rivaroxabana, não. Com relação ao desfecho de segurança, o sangramento maior, a pixabana e a rivaroxabana foram superiores, ou seja, sangraram menos que a terapia convencional. A terapia convencional, quando eu digo, é um antagonista da vitamina K, né, naquela forma que utilizado majoritariamente aí é a varfarina ou marivan, né? E a heparina com a dabigatrana e a heparina com a edoxabana tiveram eventos similares de sangramento maior. Vamos falar agora sobre a prevenção do TEV em artropatia de joelho. 3 estudos, Remodel, Advanced 2, Record 3, falando sobre o Remodel, que queria provar a não inferioridade da dabigatrana 150 mg por dia ou 220 miligramas por dia, sendo que metade da dose era iniciada 1 a 4 horas após a cirurgia de artroplastia do joelho e ficou-se usando por mais 6 a 10 dias com a dose cheia, versus todos esses outros estudos que eu vou falar, esses 3 estudos, vai ser enoxaparina profilática, né, 40 miligramas dia. Então teve um N considerável e a conclusão foi que a dabigatrana nessas dosagens demonstrou ser não inferior, tanto no desfecho primário, que na combinação de todos os eventos de TEV, mais óbito por qualquer causa, quanto no desfecho de segurança, né, que é a questão do sangramento se comparado com a enoxaparina. No Advanced 2, compararam a pixabana, foi usado 2,5 mg 2 vezes por dia, e iniciaram essa medicação 12 a 24 horas após a cirurgia, comparada com a enoxaparina profilática. A pixabana demonstrou uma redução estatisticamente superior no desfecho primário, né, que é a combinação de TEV, TEP e óbito por qualquer causa, em comparação com a enoxaparina. No desfecho de segurança, não houve diferença estatística. No Record 3, a rivaroxabana 10 mg dia, iniciada 6 a 8 horas após a cirurgia, comparada com a enoxaparina profilática, também demonstrou uma redução estatisticamente superior no desfecho primário, de eficácia, e na questão de segurança não houve diferença estatística. Voltando na tabelinha, que fica bem mais fácil de visualizar, comparando os DOACs com a enoxaparina profilática na questão de TEV em artropatia de joelho, todos os desfechos de segurança foram não inferiores, a rivaroxabana e a pixabana foram superiores no desfecho primário e a dabigatrana foi não inferior. Falando da prevenção do TEV em artroplastia de quadril, temos esses 3 estudos, começando pelo Renovate, que foi o objetivo mostrar a dabigatrana, 220 mg por dia, iniciando metade da dose, 1 a 4 horas após a cirurgia, mais 6 a 10 dias com a dose cheia, versus a enoxaparina profilática, demonstrou, tratamento aqui por 28 a 35 dias, demonstrou que a dabigatrana foi não inferior, tanto no desfecho primário, de eficácia, quanto no desfecho de segurança, em comparação com a enoxaparina. No Advanced 3, foi o estudo da pixabana, essa dose de 2,5 mg 2 vezes por dia, iniciado 12 a 24 horas após a cirurgia, comparado com a enoxaparina, né, iniciada 12 horas antes da cirurgia, que demonstrou uma redução estatisticamente superior no desfecho primário, em comparação com a enoxa, quanto ao desfecho de segurança, não houve diferença estatística. No Record 1, que foi o estudo da rivaroxabana, na dose de 10 mg dia, rivaroxabana demonstrou uma redução estatisticamente superior no desfecho primário em comparação com a enoxaparina, quanto ao desfecho de segurança, não houve diferença estatística. Então, voltando na tabelinha, desfecho primário, TEV, TEP e óbito, a pixabana e rivaroxabana foram superiores, dabigatrana não inferior, se comparada com a enoxaparina. Na questão de sangramento, todos foram não inferiores à enoxaparina. TEV em pacientes com câncer. Temos 3 principais estudos, começando por um estudo recente publicado no New England, o Caravaggio, que avaliou a segurança e eficácia da pixabana, né, se comparado com a dalteparina. Por que dalteparina? Porque tem um estudo CLOT que mostrou que
a heparina de baixo peso molecular diminuiu 52% o risco de recorrência de TEV se comparado com a varfarina. Então, até antes desses estudos que eu vou falar, o tratamento para TEV em paciente com câncer, teoricamente, era a heparina de baixo peso molecular, era a dalteparina pelo estudo CLOT, não era a varfarina. Então, o objetivo de todos esses estudos vai ser comparar os DOACs com a dalteparina, que é superior à varfarina. Começando com a apixabana, paciente com câncer, tomava 10 miligramas 2 vezes por dia por 7 dias e depois 5 miligramas 2 vezes por dia até 6 meses. A dalteparina na dosagem usual dela, que é 200 unidades por quilo uma vez por dia por um mês, depois 150 unidades por quilo uma vez por dia até completar 6 meses. Excluíram, obviamente, pacientes que tinham performance status mais baixa, expectativa de vida mais baixa, usavam dupla antiagregação plaquetária ou qualquer outra coisa que predisponia a maior risco de sangramento. O desfecho primário de eficácia demonstrou aqui que a apixabana, né, foi superior aí foi não inferior, né, à dalteparina e não mostrou um risco maior de sangramento major, né. Então, basicamente, a gente olha aqui que a apixabana foi não inferior em evitar eventos trombembólicos e aqui não causou um risco maior de sangramento major. SELECT-D foi o estudo da rivaroxabana nesses pacientes com câncer, 15 miligramas de 12 em 12 horas por 21 dias, mais 20 miligramas por dia até 6 meses, comparada com a dalteparina na dose que eu falei. A rivaroxabana se provou superior à dalteparina, olhando o desfecho primário, que era de TEV recorrente, não analisava a mortalidade, porém ao desfecho secundário, que era o sangramento major, foi inferior. Hokusai VTE Cancer foi um estudo da edoxabana, era desenhado com heparina de 5 dias, mas edoxabana 60 miligramas por dia ou 30 miligramas, a gente vai ver por que corrigir essa dose um pouco mais para frente, comparada com dalteparina. A edoxabana demonstrou ser não inferior à dalteparina, analisando o desfecho primário, que é composto de TEV recorrente ou sangramento maior. Voltando aqui na tabelinha para facilitar, a apixabana, se comparado com dalteparina, foi não inferior tanto para desfecho primário de eficácia e desfecho primário de segurança. A rivaroxabana foi superior para desfecho primário de eficácia, mas inferior para desfecho primário de segurança. E a edoxabana juntou, né, os dois foi composto de TEV, TEP e sangramento, mas demonstrou não inferioridade à dalteparina. Agora, a gente vai começar a falar um pouquinho de usos dos DOACs em questão de fibrilação atrial. Então, é sempre bom relembrar do Chades-Vasque aí, né? Sexo masculino maior ou igual a 2 ou feminino maior ou igual a 3 está indicada a anticoagulação. Sexo masculino igual a 1 e feminino igual a 2, considerar a anticoagulação. E sexo masculino igual a 0 e feminino igual a 1, não está indicada a anticoagulação. Então, assim, todos esses estudos aí, a gente vai partir desse princípio aí que o paciente está indicado de anticoagular. Que são os estudos RELY, Aristotle, Rocket AF e Engage AF, que é a prevenção do AVC em FA não valvar. Começando com a dabigatrana, no estudo RELY, comparou dabigatrana 150 mg de 12 em 12 ou 110 mg de 12 em 12 com a varfarina na prevenção de AVC ou embolia sistêmica em paciente com fibrilação atrial. Um N de 18 mil pacientes, com segmento de 2 anos, mostrou que a dabigatrana 150 mg foi superior para a prevenção de AVC e similar com relação a sangramento. Já a dabigatrana de 110 mg de 12 em 12 foi não inferior para a prevenção de AVC e superior com relação a sangramentos comparativamente com a varfarina. No Aristotle, foi o estudo da apixabana, que foi comparar a apixabana com a varfarina. Basicamente, a dose da apixabana era 5 mg 2 vezes por dia, ou 2,5 2 vezes por dia, se o paciente tivesse 2 desses 3 critérios: maior ou igual a 80 anos, creatinina maior ou igual a 1,5, peso menor ou igual a 60 quilos, e a dose de varfarina INR entre 2 e 3, que vocês já conhecem. Aqui a gente tem a conclusão do estudo, que em paciente com FA, a apixabana foi superior à varfarina na prevenção do AVC ou embolização sistêmica e causou menos sangramento major e resultou em menor mortalidade. No Rocket AF, que foi o estudo da rivaroxabana, usou-se a dose de 20 mg dia ou 15 mg dia se o clínico fosse entre 30 e 49, versus a varfarina, com um N muito grande também. A rivaroxabana foi não inferior que a varfarina, tanto para a prevenção de AVC ou embolia sistêmica, como para sangramentos maiores. Embora, olhando o subgrupo, que,
sangramento intracraniano e sangramento fatal ocorreram com menos frequência no grupo da rivaroxabana. Falando sobre o ENGAGE-AF da edoxabana, queriam provar a não inferioridade, usaram a edoxabana 60 mg dia ou 30 mg dia, se fosse necessário, comparado com a varfarina. Chegaram à conclusão que ambas as doses foram não inferiores à varfarina, com a dose de 60 tendo uma tendência à superioridade não confirmada e com a baixa dose de 30 tendo uma tendência à inferioridade não confirmada, mas com menores taxas significativas de sangramento e morte cardiovascular. Tabelinha mais importante aí. Então, AVC em FA não valvar, comparativo do DOAC com antagonista da vitamina K, né, a varfarina. Temos que a dabigatrana e a apixabana, a dabigatrana na dose de 150 mg de 12 em 12 horas foi superior para AVC ou embolia, e a dabigatrana na dose de 110, rivaroxabana e edoxabana foram não inferiores que os antagonistas da vitamina K. Com relação a sangramento, a dabigatrana de 110 e a apixabana foram superiores à varfarina, junto com a edoxabana, sendo rivaroxabana e dabigatrana similares à varfarina. Falando sobre paciente com FA mais síndrome coronariana aguda, temos aí 4 estudos, sendo o Augustus teoricamente o mais recente e o mais comentado deles, que merece digamos assim, uma atenção especial. Falando sobre a dabigatrana, temos Redual PCI, que era o estudo da dabigatrana 110 de 12 em 12, mais clopidogrel ou ticagrelor versus terapia tripla. Sempre que eu falar terapia tripla aqui, eu estou falando antagonista da vitamina K, né, varfarina, mais inibidor P2Y12, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, mais AS. Então, era dabigatrana mais clopidogrel ou ticagrelor versus a terapia tripla. A dabigatrana entrava na dose de 110, 12 em 12, ou 150 de 12 em 12. Tinha esse desenho, o estudo. Então, pelo desfecho primário, lembrar que todos esses estudos que eu vou comentar agora, de FA e síndrome coronariana aguda, o desfecho primário vai ser sangramento grave ou sangramento clinicamente relevante. Eu não estou falando aqui de trombose de stent, de morte, de reinfarto, de reestenose. Eu não estou falando da parte da síndrome coronariana. A gente vai focar na parte do sangramento grave, que foi o desfecho primário. A dabigatrana foi superior em ambos os braços e pelo desfecho secundário, eventos tromboembólicos, morte ou revascularização, foi não inferior à terapia tripla. No Pioneer AF-PCI, foi estudo da rivaroxabana, 15 mg dia ou 10 mg dia se o clearance estivesse entre 30 e 50, mais clopidogrel, versus rivaroxabana numa dosagem mais baixa, de 2,5, 12 em 12, mais dupla antiagregação plaquetária, versus a terapia tripla. Foi comparado esses 3 grupos no paciente que tinha FA, que foram submetidos à intervenção coronária percutânea. Desfecho primário, lembrar, sangramento. A rivaroxabana foi superior em ambos os braços. E pelo desfecho secundário, teve similaridade à terapia tripla. Entrust AF-PCI, estudo da edoxa 60 mais antagonista do P2Y12, qualquer um deles, em paciente com FA, submetidos a ICP, e demonstrar a não inferioridade se comparado à terapia tripla. Então, pelo desfecho primário, sangramento, edoxabana com clopidogrel foi não inferior para sangramento, com resultados isquêmicos semelhantes. Foi o único estudo dos DOACs que não mostrou superioridade em relação à taxa de sangramento versus a terapia tripla. Agora, falando sobre o Augustus, que foi eleito ali pelo New England, acho que o segundo estudo mais visto ano passado, então é um estudo que está em alta, até porque o Renato Lopes é brasileiro, mora lá nos Estados Unidos, mas foi ele que coordenou aí todo o estudo. Tem que chamar um pouquinho de atenção especial, principalmente para quem vai prestar a prova de residência, talvez tenha algo em torno desse estudo. Então, como que foi desenhado o estudo? É um estudo 2x2 fatorial. Então, o que ele queria fazer? Ele consegue, teoricamente, avaliar 2 teses em um estudo só. Ele avalia a segurança e eficácia da apixabana 5 mg 2 vezes por dia, né? Se o paciente tivesse 2 desses 3 fatores a seguir, né, eu usava 2,5 mg 2 vezes por dia. Né? Se o paciente tivesse maior ou igual a 80 anos, creatinina maior ou igual a 1, peso menor ou igual a 60 quilos. Então, ele pegava a apixabana e comparava com o antagonista da vitamina K. Perfeito. Depois disso, ele pegava
no braço da apixabana e também pegava para 2 braços, para aspirina e placebo. Do outro lado, tem o antagonista da vitamina K, também um outro braço para aspirina e placebo. Então, assim, a gente consegue fazer várias correlações. Lembrando que todo mundo nesse estudo usa inibidor do P2Y12. Então, basicamente, para tentar desenhar na cabeça de vocês, todo mundo, para facilitar, todo mundo usa clopidogrel. E aí, uma metade do estudo vai usar a apixabana, metade do estudo vai usar antagonista da vitamina K. Nesse braço da apixabana, uma metade vai usar aspirina, metade vai usar placebo. No braço do antagonista de vitamina K, metade aspirina, metade placebo. Então, isso é o 2x2 fatorial. Excluiu alguns pacientes aqui, né, com coagulopatia, uso de anticoagulante por outros motivos, né, e aí o desfecho primário era sangramento. Ele demonstrou que a apixabana foi estatisticamente significante, tanto para a não inferioridade como para a superioridade versus o antagonista de vitamina K. Né? Então, a apixabana é superior ao antagonista de vitamina K nesse desfecho de sangramento. E mostrou que a aspirina, comparada com o placebo, ela, digamos assim, ela é pior. Então, o paciente com aspirina sangra mais do que com nada, com NNH de 14. No desfecho secundário, que era a morte ou hospitalização, a aspirina foi superior ao antagonista da vitamina K e a apixabana foi superior ao antagonista da vitamina K e a aspirina foi bem semelhante ao placebo. Tentando demonstrar isso por gráfico, eu acho que facilita mais. Imagina que todos esses pacientes aí estão usando o inibidor do P2Y12. Acho que 90% deles usaram clopidogrel. E aí a gente olha aqui a curva de sangramento. A curva de sangramento da apixabana mais placebo é essa, ou seja, teoricamente ela é uma curva com menos eventos do que antagonistas da vitamina K mais placebo, que tem menos eventos que a apixabana mais aspirina, que tem menos evento que antagonista da vitamina K mais aspirina. Então, a conclusão do estudo, eu vou ler aqui, mas depois a gente vai tentar trazer um pouquinho mais para a prática, né? Que pacientes com FA e síndrome coronariana aguda recente ou intervenção coronária percutânea tratada com inibidor da P2Y12, um regime antitrombótico que incluiu a apixabana sem aspirina, resultou em menos sangramentos e menos internações, sem diferença significativa na incidência de eventos isquêmicos do que regimes que incluíram antagonistas da vitamina K, aspirina ou ambos. Lendo assim, parece complicado, mas imagina, trazendo para a vida real. Esse estudo não está falando do paciente que está ali internado, se vai usar só clopidogrel, se vai usar só S. O estudo é desenhado da forma seguinte: o paciente chegou, vai fazer uma angioplastia eletiva, ou tem síndrome coronariana aguda e foi para angioplastia, ou teve uma síndrome coronariana aguda e não foi para angioplastia. Enfim, o paciente ele vai tomar, durante a internação, AS, clopidogrel e, por esse estudo, apixabana. Ou seja, são os 3. Na hora da alta, você pode retirar o AS desse paciente e manter o inibidor do P2Y12 mais a apixabana por esse estudo. Se foi uma síndrome coronariana aguda, por 1 ano, se foi uma angioplastia eletiva, por 6 meses, e aí depois de 6 meses ou 1 ano, teoricamente, só a apixabana por causa da FA. Isso baseando nesse estudo. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma confusão, no final a gente volta aqui e conversa um pouquinho melhor sobre ele. Falando agora sobre paciente com FA e DAC estável, temos o AFIRE, da rivaroxabana, que ele foi avaliar se a monoterapia nesse paciente que tem FA e DAC estável, com rivaroxabana 15 mg dia, dose ajustada para a função renal aqui, é não inferior à terapia combinada com rivaroxabana mais um antiagregante plaquetário qualquer. Seria ele o inibidor da P2Y12 ou o AS. Isso considerando o paciente com DAC estável com mais de 1 ano depois da intervenção coronária percutânea, da Revasc, ou se é um paciente com DAC em tratamento clínico. Né? Então, ele basicamente, o cara tem uma FA e tem uma DAC estável, a gente vai usar o quê? A rivaroxabana ou rivaroxabana mais AS? No desfecho primário de eficácia, que era AVC, embolia sistêmica, síndrome coronariana aguda ou morte, a monoterapia com rivaroxabana foi não inferior, e no desfecho primário de segurança, a rivaroxabana sozinha foi superior, se comparada com a terapia combinada. Todos esses estudos que eu citei anteriormente, majoritariamente, eles excluíam pacientes maiores de 75 anos. Então, com o envelhecimento da população, veio aquela dúvida, né? Paciente
maior de 80 anos e com uma FA, o que a gente vai fazer? A gente não tinha nenhum estudo que se baseava nisso, vai anticoagular, vai ajustar a dose, vai diminuir, e aí veio esse estudo, o ElderCare AF, da edoxabana, 15 mg dia, em pacientes muito idosos, maior ou igual a 80 anos, com FA não valvar. E aí, ele pegou edoxabana no braço e placebo no outro, paciente que não tomava nada, né? Vai tomar nada ou vai tomar edoxabana em dose muito baixa. No desfecho primário de eficácia, que era AVC e embolia sistêmica, a edoxabana demonstrou ser superior que o placebo. E no desfecho primário de segurança, a edoxabana não resultou em maior incidência de sangramento que o placebo. Agora, eu vou falar... a gente vai começar a conversar sobre uma questão de sangramento, então é bom sempre lembrar do Hasbled. Esse Hasbled, né, quanto maior a pontuação, maior a chance de sangramento do paciente. Então, a gente chegou aqui, o paciente está indicado a usar o DOAC, está indicado a anticoagular, e ele tem um Hasbled alto. O que a gente vai fazer? A gente vai usar uma dose menor, vai usar uma dose intermediária, vai inventar uma dose da nossa cabeça e vamos colocar nesse paciente aí? Bom, quem vai te dar essa resposta é o Garfield. Sim, por que Garfield? Porque o estudo chama-se Garfield AF. É uma coorte com mais de 10 mil pacientes utilizando DOACs e ele concluiu que a posologia inadequada de DOACs, tanto sub quanto superdosagem, foi associada a um aumento de 24% no risco de morte por todas as causas. Basicamente, a mensagem final do estudo é: a dose certa importa. Não adianta querer inventar uma dose da sua cabeça, não adianta querer abaixar um pouquinho a dose, porque ele tem um risco maior de sangramento. O principal é a gente agir nesses fatores aqui do Hasbled, que são modificáveis. Por exemplo, o paciente tem uma hipertensão arterial descontrolada, vamos tentar controlar. O paciente tem uma alteração hepática ou renal, ou tem uso de álcool, vamos tentar controlar isso. Vamos tentar abaixar o Hasbled dele, mas vamos usar a dose correta. Então, lembre-se sempre do Garfield aí, hein? Então, quando que a gente vai ajustar a dose? Com a dabigatrana, a gente vai ajustar a dose para prevenção de AVC, embolia ou em pacientes com FA. A gente vai reduzir a dose naqueles idosos maior ou igual a 80 anos ou pacientes com clínicos de creatinina entre 30 e 50. A gente vai reduzir de 150 mg 2 vezes por dia para 110 mg 2 vezes por dia. Para prevenção de TEV na artroplastia de joelho e quadril, a dabigatrana a gente vai reduzir a dose se o clínico de creatinina do paciente for entre 30 e 50, de 220 mg por dia para 150 mg por dia. A rivaroxabana a gente vai diminuir se o clearance de creatinina ficar entre 15 e 50, vai reduzir de 20 para 15 mg por dia. Na apixabana, a gente vai reduzir a dose tradicional 5 mg de 12 em 12 para 2,5 de 12 em 12, em paciente com pelo menos 2 ou 3 das características a seguir: idade maior ou igual a 80 anos, peso menor ou igual a 60 quilos, creatinina maior ou igual a 1,5. E a edoxabana, reduzir de 60 para 30, se o clearance entre 15 e 50, se o peso for menor ou igual a 60, se o uso concomitante de inibidores da glicoproteína P, exceto a meldarona. Lembrar do estudo ElderCare AF, que eu acabei de citar, que paciente maior ou igual a 80 anos na FA para prevenção de AVC, a gente vai reduzir para 15 mg por dia. O paciente vai operar, Igor. O que eu faço? Ele está usando DOAC, então como que a gente vai agir? Cirurgia eletiva, boa função renal, baixo risco de sangramento. A cirurgia simples, suspende o DOAC 24 horas antes da cirurgia, realiza a cirurgia e volta após. Agora, se a cirurgia eletiva, a cada componente que a gente for colocando de complicação, a gente vai espaçando 24 horas pelo menos, ou seja, tem função renal alterada, ou tem alto risco de sangramento, ou é uma cirurgia muito mais complexa, com tempo operatório mais demorado, com um risco maior para o paciente, a cada disso a gente vai aumentando para 48, 72, até 96 horas. Cirurgia de urgência. Se não tiver o Praxbind, que a gente vai falar mais na frente, na questão da bigatrana, ou no hospital que você não tiver um reversor, eu acho que a maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui são clínicos, né? Então, quem vai decidir, quem vai pesar esse risco-benefício vai ser o cirurgião. Lógico que eles vão chamar a clínica para ficar opinando lá, né? Para ver, e aí, mas eu opero, não opero, o que eu faço e tudo mais. Mas a cirurgia de urgência é pesar o risco-benefício de aguardar 24 horas, né? Pelo menos 24 horas. Então, como é que, por exemplo, paciente, como é que eu vou converter? O paciente usa DOAC, eu quero mudar, ou então o paciente está usando antagonista da vitamina K, eu quero mudar. Se o paciente usa DOAC e vai mudar para anticoagulante parenteral, ou vice-versa, é simples. O paciente está usando anticoagulante parenteral, próxima dose. Qual que é a próxima dose? É daqui a tantas horas. Daqui a tantas horas, você não vai fazer o anticoagulante parenteral, você vai fazer o DOAC. Ou vice-versa, o paciente está tomando DOAC e vai usar anticoagulante parenteral, só saber a próxima dose,
e tudo bem, exceto se for heparina não fracionada em infusão contínua, a gente pausa a infusão por 4 horas e dá o DOAC após. Estou usando o DOAC, o paciente não está conseguindo pagar, ou tem algum outro motivo, não se deu bem, e quer mudar para antagonista da vitamina K. Como é que a gente faz? A gente vai tomar o DOAC, continuar tomando o DOAC, e vai começar a tomar o antagonista da vitamina K. Depois de 72 horas tomando o antagonista da vitamina K, a gente vai checar o NR, quando o NR estiver maior que 2, suspende o DOAC. O contrário, o paciente está usando o antagonista da vitamina K e quer mudar para DOAC, como que vai fazer? A gente descontinua o antagonista da vitamina K e vai checando o INR. Quando o INR estiver menor que 2 para a pixabana e da bigatrana, pode entrar. Quando tiver menor que 2,5 para edoxabana e menor que 3 ou menor que 2,5 se o clearance for menor que 50 para rivaroxabana. Então tem esses detalhes aqui, né, porque cada DOAC usa um corte para INR, mas não é complexo. O paciente sangrou. E aí, o que eu faço? Se o paciente está usando dabigatrana, a gente pode usar o idarucizumab, que é o Praxbind, que é um reversor específico da dabigatrana. Tem um estudo Reverse AD, que mostra que ele não tem efeito na cascata de coagulação, reverte em minutos, é feito com 5 gramas em bolos. Eu, particularmente, nunca usei, mas conheço um médico que usou, perguntei para ele, ele realmente fala que é bem eficaz e tem uma atuação bem significativa. Não sei se algum colega aí já utilizou, depois pode até falar para a gente. O problema é que a dose é em torno de 15 mil reais. Mas pensando a nível hospitalar, se a gente for pensar o benefício, né? O custo-benefício desse paciente está sangrando, está internado, está recebendo concentrado de hemácia, está recebendo aquilo, recebe medicação, prolonga o internamento. Talvez esse preço de 15 mil reais a dose se dilua aí nessa questão, porque reduz muito o tempo, né, da internação e resolve o problema do paciente de uma maneira mais rápida. Além disso, então assim, a gente só tem o Praxbind, e o Praxbind é só para dabigatrana, é específico da dabigatrana. A gente tem um estudo, Anexa 4, né, que estudou o Andexanet alfa, que é um reversor dos inibidores do 10A, mas, se eu não me engano, já foi aprovado pelo FDA, né, mas ainda não é comercializado e muito menos chegou aqui no Brasil ainda. O que tem de novo? O spoiler aí, ó, o nosso amigo Veronese já começou a falar do nosso estudo River, né, que foi publicado há 2 dias atrás no New England, que é um estudo brasileiro que avaliou pacientes com fibrilação atrial e prótese biológica mitral, comparando rivaroxabana 20mg dia versus varfarina com INR entre 2 e 3. A gente já tinha, assim, em análise subgrupo, que prótese biológica em posição aórtica já tinha um N significativo e já era meio que liberado. Prótese biológica mitral era uma coisa meio nebulosa, né? Se assim, a gente fosse pegar alguns estudos, tinha um N no máximo de 160 pacientes, e mesmo por guideline, a gente olhando, não tinha nenhuma posição muito firmada, né, das instituições sobre isso. Eles deixavam meio que no ar. Então, Brasilzão pegou aqui, colocou 1.005 pacientes lá com desfecho primário composto de morte, complicações trombóticas e hemorrágicas, e a rivaroxabana se mostrou não inferior à varfarina, avaliando esse desfecho primário, e não houve diferença significativa com relação a sangramento entre os 2 braços, né? Então, assim, atualmente, com esse estudo River, a gente consegue já indicar tranquilo aí DOAC para prótese biológica em posição mitral. O que vem no futuro, né? Esse estudo COMPASS já foi um estudo publicado há alguns anos atrás, mas ele ainda não deixou muito bem claro o paciente com DAC estável, só isso, nada mais. Ele tem DAC estável. Tem benefício utilizar uma dose, no caso da rivaroxabana associada à aspirina, né, ao AS, uma dose bem baixa? Mostrou alguns benefícios, mas assim, na prática, conversando, entre consenso de especialistas e tudo mais, a gente vê que na prática o pessoal não usa tanto. Depois também gostaria de ouvir opinião de colegas aí, o que eles acham, o que eles pensam sobre isso, mas é uma coisa ainda para o futuro. Além disso, né, paciente dialítico, né, estudo Renal AF, por guideline norte-americano, a pixabana, somente a pixabana, ela é indicação 2B em paciente dialítico. Então, lá nos Estados Unidos, você pode ponderar utilizar a pixabana em paciente dialítico. Aqui no Brasil, não é validado, não se pode usar nenhum DOAC em paciente dialítico, mas é algo para o futuro aí, demonstrando que talvez os DOACs podem chegar nessa população com alguns ajustes. Atualmente está rolando o estudo PROACT 10A, e o Atlantis está em andamento,
que é em pacientes com válvula mecânica aórtica. Então, assim, não tenho a menor ideia do que está acontecendo nos estudos, né? O estudo não foi aberto ainda, mas talvez num futuro apareça alguma novidade aí para pacientes com válvula mecânica que são contraindicados. Além disso, está rolando o estudo Active4 nos Estados Unidos e o Apollo aqui no Brasil, que é para paciente com Covid, não hospitalizado, se tem benefício ou não tem, usar a DOAC, qual a dose, porque a gente sabe que tem muitas complicações trombóticas, né? Além disso, tem o Arapazine Serapantag, que é um reversor tanto da dabigatrana, né, um reversor tanto do 2A quanto dos inibidores do 10A. Então seria um reversor meio que global. Também é algo para o futuro. Não, a gente não tem nada ainda concreto, mas pode aparecer isso aí no futuro. Enfim, né, após esses 36 estudos que eu citei aí, eu peço até desculpa por não entrar tão a fundo em cada estudo, mas até pela questão de não prorrogar tanto, né, a correlação entre a minissérie The Queen's Gambit e o cenário atual da anticoagulação, com a inserção dos DOACs, é que toda a geração antiga de anticoagulantes é colocada em xeque, perante a cada dia mais os DOACs demonstrarem a mesma ou maior eficácia com melhor perfil de segurança. É isso aí, pessoal. Obrigado. Excelente revisão, Igor. Passeou nos estudos aí de forma muito interessante, fez uma revisão belíssima, né? Falando dos mais diversos cenários. Então, eu acho que o legal dessa aula ficar gravada é que é uma revisão completa sobre o assunto. A gente dificilmente vê mesmo em congresso uma aula dessa qualidade. Então, eu queria te dar os parabéns, dizer que eu achei o final dessa série aí do Gambito da Rainha, achei meio decepcionante, porque o final era óbvio, né? Sim, mas sim. A minissérie é boa, né? E é isso aí. Aí estou ensinando minha filha a jogar xadrez, mas ela não está muito animada ainda. Então eu queria abrir para perguntas aí. Quem quer fazer alguma pergunta, mas parabéns, excelente aula. Valeu, obrigado, mestre. Pessoal, posso fazer só um comentário? Claro. Igor, parabéns, a aula foi realmente muito boa, excelente, é um tema difícil, né, para falar, muito estudo. Sim, sim. Eu vou puxar um pouquinho sardinha para o meu lado, né, da parte do AVC, acho que você falou super bem. Acho que é legal a gente lembrar de uma situação também que a gente encontra com frequência, que você falou muito bem dos AVCs e FA, né? E uma confusão que eu encontro, não na Santa Casa, mas eu encontro muito fora, eu acho que é uma coisa muito frequente aí na vida real, são os AVCs embólicos, que a gente não... que os pacientes têm FA optam por anticoagular, tá? Isso até tem um nome na neurologia, a gente chama de ESOS, então são os AVCs que são embólicos, mas tem uma etiologia indeterminada, né? E a gente tem 2 trabalhos com DOACs, 2 trabalhos grandes, o Navigate ESOS, que usou o rivaroxabana, e o Respect ESOS, que usou a dabigatrana nessa situação. Então, a gente fez, por exemplo, uma tomografia, o radiologista solta um laudo falando que tem vários AVCs de possível etiologia embólica, e aí você pensa, puxa, o paciente tem uma FA, vai investigar, não encontra FA, mas a gente não sabe se é paroxística, né? Então, nessa situação, esses 2 trabalhos, eles avaliaram o uso da anticoagulação comparada com a AS, e foram 2 estudos negativos. Então, o Respect ESOS, que usou a dabigatrana, não mostrou benefício em relação ao AS, e o Navigate ESOS, ele não mostrou, na verdade, ele foi um estudo interrompido precocemente por conta de aumento de sangramentos, né? Então, a gente sabe que nessa situação, acho que é uma situação que a gente precisa ter muito cuidado, porque é algo muito batido, né? Hoje em dia todo mundo fala, AVC, FA igual anticoagulação, mas tem que ter cuidado que, na verdade, não é um AVC embólico que tem que ser anticoagulado. Então, é só um alerta para essa situação que acaba sendo um pouco frequente aí na prática, que a gente já tem evidência mesmo que a anticoagulação nesses pacientes não é superior ao AS. Então, só tomar cuidado, e a gente que faz
emergência neurológica por aí, a gente pega muita complicação também de DOAC, e às vezes são DOACs que não estavam bem indicados, né? Entendi. Então, enfim, é só um comentário sobre essa situação. Assim, eu li majoritariamente mais os estudos, assim, principalmente, né, da área cardiológica, né, que é a área que eu tenho mais filia, digamos assim, mas eu passei por alguns da parte neurológica, e eu até acabei de, acho que não citar, tem o Respect CVT, né, que é para TVC, né, e eu acho, se não me engano, é indicado, né? Então, o Respect CVT, ele usou a dabigatrana, né, para trombose venosa cerebral. Ele realmente mostrou benefício, mas é um estudo que foi muito criticado, porque o grupo controle que foi com varfarina foi um grupo que teve aquele TTR, que seria o tempo terapêutico da varfarina, foi muito baixo, né? Então, na verdade, foi mais baixo do que a gente costuma encontrar nos pacientes. A gente sabe que os pacientes que tomam varfarina, eles são muito mal controlados, né? O tempo que eles ficam numa curva terapêutica da varfarina costuma ser pequeno, mas nesse estudo especificamente, ele foi pior do que o normal, do que os estudos clássicos com varfarina. Entendi. Então foi um estudo assim, bastante criticado, a gente ainda é bem controverso se a gente vai usar dabigatrana ou não, acho que tem que ponderar, individualizar aí caso a caso com o paciente. Tá certo. Obrigado, doutor. Imagina. Parabéns aí. Obrigado. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Valeu, Chiguelão. Excelente complementação aí. Quem mais pergunta? Alguém mais pergunta, pessoal? Bom, se ninguém mais pergunta, eu acho que a gente podia encerrar. Eu queria dizer a vocês que nós já estamos vendo, junto com a doutora Sandra, um certificado aí do Serviço de Emergência para passar para os palestrantes. Então, em breve, a gente vai começar a oferecer os certificados para o pessoal que já apresentou. A gente vai fazer uma entrega retroativa aí. Queria agradecer muito o Igor aí pela excelente revisão, e comentários da Vivian aí complementaram ainda mais, então foi excelente. E dizer que então a gente vai fazer o upload da aula, né? E daqui 15 dias a gente vai ter a aula da doutora Thaisa.